Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Dando continuidade à nossa lista de métodos de análise econômica e introdução ao R, hoje nós apresentaremos aqui os conceitos de medidas de dispersão, especificamente as medidas de amplitude, variância e coeficiente de variação, que acabam sendo os mais utilizados na maior parte das análises exploratórias, tá? Comecemos com esses três casos aqui. Tente aí você calcular as médias desses três conjuntos de dados A, B e C. Se você fizer isso, você perceberá que esses três conjuntos de dados têm médias idênticas e iguais a 70. A média do grupo A é 70, como é óbvio. A média do grupo B é 70 também. É fácil de fazer esse cálculo também. Se você tira o 2 do valor extremo direita e passa para o valor extremo esquerda, e o 1 do 71 e passa para o 69, né? Então, você tem que, em média, né, você vai ter também ali uma medida igual a 70. Se você faz algo similar ou simplesmente pega esses valores e joga lá no teu R com o min, a função min, você verá que a média desse conjunto também será igual a 70. Mas só de olhar você vê que os dados são muito diferentes, têm padrões totalmente diferentes, né? Então, nesse caso, fica evidente, né, de que a média não seria suficiente para qualificar esses dados. Eu preciso, além de medidas de posição, então, do que nós chamamos de medidas de dispersão. Veja esse outro caso. Né? Para obter o gráfico, eu deixei a rotina ali à esquerda do slide, né? Veja que aqui eu estou introduzindo um pacote chamado tidyr, né? Que faz parte daquele conjunto tidyverse, tá? É importante que você veja o help ou a vinheta deste pacote tidyr, porque ele é bastante utilizado também para processamento de bases de dados, tá? Desse aqui, a gente vai utilizar especificamente a função getter. Getter é tipo, reordena, rearranja aí, né? E já veremos como, vou te explicar agora. Veja então o que eu fiz. Eu criei duas variáveis, x e y. Lembra que o R é sensível a maiúsculas e minúsculas, então o x vai ser diferente ao x grandão, tá? E eu estou usando a função rnorm, né? Norm de normal, de distribuição normal, então R de random. Portanto, eu estou gerando aqui 1000 observações aleatórias a partir de uma distribuição normal, com média 10 e variância 1. Desvio padrão 1. O y está sendo gerado a partir de uma distribuição normal, 1000 observações, né, de uma distribuição normal, aleatoriamente, com média 10 e desvio padrão 5. Então, veja aqui, né, que a média desses dois conjuntos de dados é igual. Eu não coloquei uma semente, então se você tentar fazer esse exemplo, os valores aqui serão diferentes, tá? Mas as estatísticas das distribuições têm que dar muito parecidas, tá bom? Muito bem, então, nós temos esta situação aqui. Com essas duas variáveis, eu vou gerar um data frame. Nós já aprendemos a usar isso, ou a fazer isso. E aqui que vem a novidade, né? Que eu vou usar essa função getter, getter de arranja, de reordena. A partir do data frame original, veja, isso aqui é um argumento obrigatório. Como chave, eu vou pedir para ele utilizar o nome das variáveis. E na coluna valor, ele vai armazenar todos os valores observados dessas séries. Então, é como se ele pegasse cada coluna de dados desse data frame e empilhasse todos esses valores numa única coluna. Como é que ele vai distinguir agora que valor é de x e que valor é de y? Ele vai criar a coluna série e nessa coluna ele vai colocar, olha, esse valor 1 é de x, esse valor 2 é de x, esse valor 3 é de x, esse valor 1000 é de x, o valor 1001 é de y, o valor 1002 é de y, o valor 2000 é de y. Né? Então, ele vai me criar, veja aqui, um data frame, né, que eu estou chamando de df-gt, de gated, com duas colunas. A coluna série, que eu pedi aqui para criar como chave, para identificar os dados,
e a coluna valor, onde tem o valor de cada série propriamente dito, tá? Com as funções head de cabeça em inglês e tail de cauda em inglês, eu posso olhar o começo da base e o final da base. Quantas linhas eu estou citando aqui? 4 e 4. Então, eu tenho aqui, me mostre as 4 primeiras linhas deste data frame e me mostre as 4 últimas linhas deste data frame. Esses valores estão aqui, ó, eu colei aqui para você ver o que mais ou menos tem que dar. Lembra que os valores não vão ser idênticos porque eu não coloquei aqui uma semente de geração, né? Como se fosse um ponto inicial para o R começar a gerar esses números aleatórios, né? Não tem que ter uma aleatoriedade, então ele tem que dar uma jogada da sorte, né? Se eu não dou para ele um começo, ele vai usar um começo diferente toda vez, né? Mas vai dar algo do tipo, né? E veja, as primeiras 4 linhas, né? Você tem na variável série o nome da primeira coluna do data frame original, que é o X, e na segunda coluna de nome e valor, os respectivos valores gerados. Já se você olha para o finzinho do data frame, né, olha as colunas 1997, 8, 9, 2000, né, você tem na coluna série o nome da segunda coluna, né, que é Y, e na coluna valor os respectivos valores, os últimos valores gerados para Y. Né? Isso aqui para você ter uma noção do que o Gator te dá. Veja que ele rearranjou, né, aqui, né, o data frame original numa estrutura um pouquinho diferente. Por quê? Porque para gerar um gráfico com várias séries simultaneamente pelo ggplot, o R precisa desta configuração de todos os dados empilhados, porém devidamente identificados, para ele saber a que série que o dado corresponde. Tá? Muito bem, tendo isso aqui, você usa esse data frame aqui, você quer construir um histograma para cada série, então no eixo horizontal você seta aqui a coluna valor, chama a função histograma, e o que tem a mais aqui é esta camada, que usa a função facet grid do ggplot2 também, tá? Então, isso aqui é uma função nova do ggplot2. Para quê? Facet são facetas, né? Como se fossem várias figurinhas ali empilhadas, né? Num grid, né? E aqui eu estou falando para ele, ó, tenho aqui a cobrinha que me separa o que vai na linha e o que vai na coluna, né? Por linha eu quero uma série. Veja, aqui tenho X e aqui eu tenho Y. E por coluna eu só quero uma, então eu coloco só um pontinho ali dizendo que eu não preciso de setar mais nada e pronto, uma coluna, tá? Se houvesse uma outra variável, né, eu teria que especificar, mas isso a gente vai ver com calma, não precisa. Por enquanto está mais do que bom vir até aqui. Então veja que aqui nós adicionamos essa camada, que é novidade, quando eu quero fazer aqui, né, vários gráficos para séries diversas que pertencem à minha mesma base de dados. A sequência é essa, tá? Eu faço um getter e depois uso essa nova base já reestruturada e utilizo a função facetGrid do ggplot2, tá? E o que nós vemos aqui, né? Por que tudo isso? Porque você vê que efetivamente as duas distribuições têm a mesma média, a variabilidade é a mesma. Então, se eu não me deparo ou não analiso a distribuição, eu posso, né, dar informação incompleta, né, na minha pesquisa, tendo em vista que tudo bem, a média é igual, mas os dados não são iguais, o comportamento deles são diferentes, a variabilidade em Y é muito maior, então os valores extremos serão maiores, certamente outras medidas serão diferentes, e na verdade a variabilidade você vê que é diferente, então a média não vai ser suficiente para qualificar estes dados. Portanto, precisamos conhecer algumas medidas de dispersão que nos permitam transmitir esta dispersão aqui, né, além de apenas medidas de posição central, que como você vê aqui, não te daria para distinguir uma base da outra, tá? Muito bem, dentre as medidas de dispersão mais comumente utilizadas, temos a amplitude, que é a diferença entre o valor máximo e mínimo observado. Então, se a gente volta aqui à nossa distribuição, eu pego esse máximo com esse mínimo, calculo a diferença e essa é a medida de amplitude.
Aqui no caso a amplitude vai ser menor porque o máximo é bem menor que o máximo em y e o mínimo é bem maior que o mínimo em y, né? Então aí temos uma primeira medida de variabilidade ou de dispersão nos meus dados. Temos a amplitude interquantílica, que vai ser dada pela diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, né, que vimos em aula passada, né, que seria o percentil a 25%, aqui o Q1, e o percentil a 75%. Lembra que enquanto que aqui eu estou vendo estatísticas de ordem, né, 0 e 100, né, por cento, ou seja, valores, né, pontuais, né, extremos, aqui eu estou vendo posições mais conservadoras, né, como a gente viu que é o caso da mediana se comparado com a média, por exemplo, né. Finalmente, também temos a variância, aqui eu estou colocando a versão amostral, né, que pela estatística nos diz que é uma medida não viesada da variância populacional, né, então o S ao quadrado vai ser a soma dos desvios observados na amostra com relação à média ao quadrado, dividido por n-1, em que n é o tamanho da amostra. Por que por -1? Porque a estatística nos indica que quando faço isso, né, eu consigo uma medida que é mais próxima, tem mais chance de acertar o valor populacional que normalmente a gente desconhece, por isso que estamos trabalhando com a amostra. Se eu tivesse a população, não precisaria, né, de fazer nada, né? Então, vejam, tem um vídeo a respeito sobre propriedades dos estimadores na outra lista no canal, tá? Onde eu explico e demonstro o porquê disto, tá? Então, podem dar uma olhada lá. E o desvio padrão que vai ser a raiz dessa variância, tá? Por enquanto aqui, não se façam muito, não se preocupem demais, né? O importante é só saber que eu não tenho que dividir por n, eu tenho que dividir por n-1 para ter as garantias da estatística com relação às propriedades deste estimador da variância, né? E se o n é bem grandão, e tanto faz dividir por n ou por n-1, tá? Veja que esse cara aqui é bem sensível a valores extremos, né? Se no momento o meu valor extremo era 10 e de repente do nada passar 100, essa amplitude vai mudar pra caramba, né? Agora, essa amplitude interquantílica não, né? Vai ser um pouco mais difícil, né? Porque não está nos valores extremos, né? Então, assim como a mediana, essa amplitude interquantílica vai ser um pouco mais robusta, né? A valores atípicos ou extremos. Veja que nesse caso aqui também, da amplitude e da amplitude interquantílica, a gente está usando estatísticas de ordem, enquanto que na variância de desvio padrão, a gente está usando toda a amostra, todas. Aqui a gente está usando algumas, né? Estatística 0 e 100, aqui é de 25% e 75%. Aqui não, aqui estamos usando todos os valores da amostra, né? É uma coisa a levar em consideração. Por exemplo, né? Falta pouquinho. Temos aqui dois conjuntos de dados, x e y, né? O tamanho da amostra é igual, veja que a única coisa que muda aqui é esse 5 em x contra os 50 em y. O resto é igual, 1, 2, 3, 4. Vou calcular os meus quartis, né? Nós já aprendemos isso no vídeo anterior. Uso a função quantile. Eu seto aqui no algoritmo do tipo 1 dentro do R para aplicar o que vocês aprenderam no vídeo anterior. E eu quero as probabilidades. Eu deixei separado, mas você sabe que você pode calcular isso tudo de uma vez só, né? Aqui a 25% e aqui a 75%. Então, a minha amplitude interquantílica será igual ao Q3 menos o Q1. Faço a mesma coisa, né, para o y. Veja que antes eu também calculei a amplitude, né, dada pela diferença entre o valor máximo em x e o valor mínimo em x. Então, aqui eu calculei a amplitude e aqui eu calculei a amplitude interquantílica. Repeti o procedimento para o y e armazenei os valores nesta tabela. Veja que a amplitude para x é de 4 e a amplitude interquantílica continua a ser 4. Já a amplitude em y, apenas por mudar essa estatística extrema, o valor máximo, a amplitude foi para 49, né? Me dando ideia de uma variabilidade que aqui a gente não tem, porque se eu tirar esse cara aqui, a amplitude é pequenininha, é de 3, né? Seria muito mais representativa do que este 49,
né? Já a amplitude interquantílica em Y não mudou, né? Continua a ser 4, que é muito mais representativa da variabilidade desses dados do que o 49, né? Então, quando a gente utiliza esses valores extremos, a gente tem que ter muito cuidado. No geral, eu recomendo calcular os dois, porque aí você vê, né, a grandeza, digamos assim, dos outliers, né, ou dos pontos atípicos na tua amostra, tá? Até para validar, olha, se tem valores muito estranhos aqui, né? Vamos olhar até o que são. Às vezes esses pontos atípicos são interessantes de explorar, né? Então, não descarte, na economia é mais difícil de fazer isso ainda. Bom, veja agora esse cenário aqui para a gente fechar. Temos o desvio padrão de x é 10 e a sua média é 200. Desvio padrão em y é 10 e a sua média é 20. Em termos de médias, então, eles são bem diferentes, né? Agora, em termos de desvio padrão, são iguais. Podemos dizer, então, que as variações de fato são iguais? Imagina que você está falando aqui de pessoas, que está falando de rendas diárias, por exemplo. Então, aqui em média tem um carinha que ganha R$ 200 por dia, mas tem dias que ganha um pouquinho mais, um pouquinho menos. A dispersão dessas receitas diárias é de 10. Aqui tem um carinha que ganha em média R$ 20 por dia, mas tem dias que ganha mais, tem dias que ganha menos, e então essa variabilidade é da ordem dos 10. Veja que o desvio padrão, se a gente volta aqui nos slides anteriores, você vê que a variância ao quadrado tem os valores observados em x ao quadrado. Então, se eu olhasse a variabilidade da renda via variância, eu teria aqui uma renda ao quadrado, né? Desvio de renda ao quadrado, que é mais difícil de interpretar. Como é que você interpreta reais ao quadrado, né? Por isso que a gente costuma utilizar o desvio padrão, né? Porque você já tirou a raiz e essa medida então continuará a preservar as unidades de medida e escala de grandeza também, né, dos teus valores. Aliás, não tanto escala, mas sim as unidades, tá? Muito bem, voltamos aqui para esse cenário, né? Então aqui eu tenho que esse carinha ganha mais ou menos 200, mais ou menos R$ 10 por dia, e esse carinha ganha de 20, mais ou menos R$ 10 por dia. Percebe então agora, dando esse significado, que esses R$ 10 para esse cara que ganha R$ 200 por dia, isso aqui representa uns 5% da receita que ele pode tirar por dia. Enquanto que para esse carinha aqui, esse 10, é praticamente 50% a mais do que ele pode ganhar em média um dia. Então, a grandeza, a significância, o peso que esse desvio padrão tem para esse carinha aqui é muito maior do que esse 10 para esse outro carinha aqui, né? Nós temos nesse caso, então, um efeito de escala, né? Pela escala de grandeza de x e y, esses 10 aqui, no fundo, não são iguais, né? A dispersão isolada, assim, olhar só essa dispersão, então, pode nos levar a inferir errado, né? No sentido em que não podemos afirmar que as variâncias, de fato, a variabilidade em si é igual, né? Porque aqui, para esses 200, a variabilidade é pequena, se comparado com esses 200, enquanto que aqui esse 10, se comparado com 20, é grande, né? Tem dias que ele vai ganhar 30, tem dias que ele só vai ganhar 10. Mas para um cara que ganha em média 20, mais R$ 10 é muita coisa, né? Então, a gente precisa trabalhar com o quê? Com o que a gente chama de coeficiente de variação, ou CV, para os íntimos. O que nós fazemos aqui? A gente vai corrigir, vai tirar esse efeito de escala, ponderando esse desvio padrão pela média, né? Com isso, a gente tem aqui um coeficiente de variação, que é o número índice, e se você multiplica por 100, você vai ter o percentual de variação com relação à média para essa variável, tá? É uma dispersão relativa, então, que tira esse efeito da grandeza. Então, se para o caso do x e o y, que nós vimos no slide anterior, calculamos esse coeficiente de variação, nós veremos então que, no caso justamente de x, esse coeficiente de variação é de 5%, enquanto que para y vai ser de 50%, né? Portanto, a gente chega com isso à conclusão de que x é mais homogêneo. Por quê? Porque a variabilidade relativa à sua escala, sua grandeza, sua média, essa grandeza aqui representada pela sua média,
é de 5%, então você não vai ter muita saída. Pensa bem, tira R$ 10 desse 20 para mais, para menos, você vai ter 200, 210, 205, dos 190, né, valores que relativamente em termos de variação é pouca. Agora, o cara que tem 20 passar para 10, né, é 50% a mais. Cair para 10 é 50% a menos. Então, a variabilidade com relação à média 20 é maior, né? Mas o desvio padrão não pega isso. O que pega isso é o coeficiente de variação. E aí sim nós temos uma melhor noção de variabilidade, né? Ainda mais se a gente quer comparar x com y. Tá? Perceba então que aqui o coeficiente de variação para o x deu 5 e para o y deu de 50%. Então a variabilidade será diferente. Isso aqui poderia estar muito bem representado, por exemplo, pelo gráfico de distribuição que eu ensinei a fazer vocês aqui. Troca a média 10 por 5 e joga aqui, aliás, a média, perdão, não daria. Mas no caso a variabilidade sim, né? Também não daria. É isso então, gente. Muito obrigada aí a vocês. É isso então, pessoas. É isso então, pessoas. Muito obrigada aí pela sua atenção e até a próxima.